Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Confira agora em primeira mão o resumo semanal da novela Quando Me Apaixono, de terça-feira, dia 6/10 a 9/10, sexta-feira. Mas antes, inscreva-se no canal e ative as notificações, assim o YouTube te notificará sempre que houver uma novidade. Vamos lá? Terça-feira. Matias diz a Renata que se não fosse pelo seu pai, teria acabado com Jerônimo. Roberta pergunta a Renata se ela seria capaz de esquecê-lo de verdade. Renata pergunta a Roberta se ela ama realmente Matias. Roberta diz que sim, que sempre o amou, mas tinha medo do que poderia acontecer, e acabou acontecendo, já que Matias se apaixonou por ela. Renata diz não acreditar em Roberta. Roberta fala que ela nem faz ideia de como é difícil ser a sua irmã. Mais tarde, Renata se encontra com Augusto e ele a sugere que os dois mantenham um relacionamento. Assim, Jerônimo se afastaria dela de uma vez por todas. Renata pede que Augusto não confunda seus sentimentos. Augusto insiste para que ela pense nessa possibilidade e que não tem pressa. Honório vai atrás de Branca. Ele diz que a levará para fazer uma ultrassom, para que comprove a sua gravidez e se é realmente verdadeira. Honório a leva à força em um carro. Branca avista uma viatura da polícia e começa a fazer um escândalo. Ela conta aos policiais que foi sequestrada. Os dois imediatamente são direcionados à delegacia. Um pouco depois, Gonçalo aparece na delegacia. Ele paga a fiança de Honório e ele é liberado. César pede a Constança que o dê uma chance. De início, Constança se nega, mas César insiste e ela acaba aceitando. Adriana liga para Renata e diz que precisa se encontrar com ela. Lázaro aproveita o momento em que Álvaro sai de sua casa e vai à procura de Carina. Ele entra e a encontra amordaçada embaixo da cama. Ele a ajuda e a leva de lá. Álvaro vai até a casa de Carina e a ameaça. Ele tenta violentá-la, mas Ezequiel chega a tempo e dá uma surra nele. Alzira pede perdão ao marido, mas ele não aceita e deixa claro que se ela tomar a decisão de ir embora, que não levará o filho deles. Matilde confessa a Carlos que o ama e que tomou a decisão de esconder os seus sentimentos, já que não queria que lhe acontecesse nada de mal, assim como ocorreu com os seus outros relacionamentos. Os dois se beijam. Adriana consegue reunir Jerônimo, Renata, Roberta e Matias. Jerônimo conta que nunca teve nenhum envolvimento amoroso com Roberta e pede que seja feito um DNA para que prove que o filho não é dele. Roberta se nega e diz que não vai aceitar ser humilhada desta forma. Renata diz que mesmo que a irmã se negue, ela a levará à força no dia seguinte, para comprovar toda a verdade de uma vez por todas. Já a sós, Roberta com Matias exige que ela faça o exame de DNA, já que Jerônimo garantiu que o filho não é dele. Renata conta ao pai que Regina sabia de toda a vingança de Jerônimo contra ela e nunca lhe contou nada. Gonçalo fica surpreso e diz que ela não seria capaz de algo assim. Renata garante que é verdade e diz que não a quer em sua vida nunca mais. Quarta-feira, dia 7/10. Jerônimo e Augusto se encontram. Jerônimo dá o recado a Augusto de que Renata é sua e jamais deixará o caminho livre para ele. Renata tenta levar Roberta para fazer o exame de DNA, mas ela se nega. Sem saída e prestes a descobrirem toda a verdade, Roberta se joga da escada. Renata pede ajuda. Josefina chega e Roberta fala que foi a irmã quem a empurrou. Gonçalo e Matias a levam às pressas para o hospital. Josefina pede para a médica que minta e não conte nada perto deles, que Roberta perdeu o bebê em outra ocasião. A Aurora volta para o México. Jerônimo está na clínica aguardando Renata e Roberta para fazerem o exame de DNA. Elas não chegam e Jerônimo liga para Renata. Ela conta que Roberta caiu da escada e está a culpando de ter a empurrado. Gonçalo diz a Matias que não acredita que Renata tenha empurrado Roberta. Matias também concorda. Jerônimo vai até a casa de Renata. Eles conversam. Ela desabafa
e diz não ser a culpada pela queda da irmã. Jerônimo diz que confia nela. Eles então decidem ir ao hospital para mais informações. Josefina pede que a médica minta a todos, dizendo que Roberta perdeu o bebê e ficou estéril pela queda. Josefina conta a Gonçalo e Matias que o bebê morreu devido ao acidente e que Roberta ficou estéril graças a isso. A médica confirma. Jerônimo e Renata chegam. Josefina conta tudo e diz que Renata é a única culpada. Honório analisa os relatórios financeiros e diz que não batem. Ele pede que Adriana, junto a Daniel, os analisem. Daniel fica apreensivo. Jerônimo toma a decisão de voltar até o hospital para perguntar à médica sobre o bebê. Quinta-feira, dia 8/10. Jerônimo pede à médica um exame de DNA do bebê que Roberta perdeu. A médica diz que não pode ajudá-lo, já que só Roberta pode fazer a solicitação do exame. Carlos pede Matilde em casamento e ela aceita. Inês e Regina conversam. Inês conta que Josefina esteve no hospital com a filha há alguns dias e que a filha dela havia perdido o bebê. Carlos recebe o resultado do exame da exumação do corpo de Rafael. Imediatamente ao ler o exame, ele liga para Jerônimo e pede que volte para a fazenda imediatamente. Augusto diz a Renata que conseguiu um ótimo advogado, que é seu amigo, e que a ajudará com o divórcio, para se separar o mais rápido possível de Jerônimo. Antônio liga para Cantu, para que volte a cuidar da segurança de Regina. Ele exige que Cantu não diga nada a Gonçalo, já que ele mesmo descobrirá tudo sobre a sua filha, e Regina terá gratidão somente a ele. Regina se encontra com Antônio e diz ter tomado sua decisão. Ela se separa dele. Antônio pergunta se ela ama Gonçalo, mas ela não lhe dá explicações e diz que não o ama mais e por isso terminou com ele. Jerônimo liga para Renata e diz que voltará para a fazenda para resolver algumas coisas, mas não desistirá dela até provar toda a verdade. Renata deixa claro que quer distância e não quer mais nada com ele e deseja boa viagem. Os dois sofrem. Josefina e Gustavo conversam. Ele diz que quer dinheiro, já que sabe que uma de suas filhas não é sua filha biológica. Jerônimo chega à fazenda e imediatamente lê o resultado do exame de Rafael. Jerônimo se espanta ao perceber que Rafael não se suicidou, e sim foi assassinado. Carlos e Jerônimo suspeitam que Roberto e Augusto podem ter provocado a morte de Rafael. Regina se encontra com Gonçalo e conta que terminou com Antônio e agora é livre para viver ao lado de quem realmente ama. Os dois se beijam. Sexta-feira, dia 9/10. Regina diz a Inês sobre a sua noite de amor que teve com Gonçalo e fala que há muito tempo não se sentia viva assim, como se sentiu, e percebeu que realmente o ama. Regina diz à mãe que terminou o relacionamento com Antônio, mas ela não concorda. Regina pede que a mãe a respeite e não insista. Renata procura o advogado junto a Augusto para dar início ao divórcio, mas no fundo está indecisa. Cantor conta a Antônio o que descobriu sobre Josefina. Antônio diz que no momento certo vai dizer tudo a Regina e acredita que ela não se negará a voltar para ele. Jerônimo presta uma queixa contra Roberta, Augusto e Álvaro por acreditar que foram os responsáveis pela morte de Rafael. Gonçalo é informado por Honório, Matias e Adriana que Branca transferiu uma quantia enorme de dinheiro a contas fantasmas. Isidro e Inês ficam muito felizes, já que Andrezinho recebe alta do hospital. Gonçalo diz a Renata que não tem nenhuma dúvida de que o que aconteceu com Roberta não tem nada a ver com ela. Álvaro está embriagado e é preso de surpresa por ser cúmplice do assassinato de Rafael. Após voltar a trabalhar nas empresas Monterrubio, Renata ajuda a descobrir mais informações sobre o golpe de Branca. Após muito trabalho, ela tem a conclusão de que Daniel foi seu cúmplice. Ela conta a todos sobre a sua suspeita, e eles decidem afastar Daniel das investigações,
já que poderia estar passando todas as informações à Branca. Roberta e Augusto são presos por serem suspeitos da morte de Rafael. Roberta fica desesperada e jura que não teve nenhum envolvimento com a sua morte. Josefina liga para Gonçalo para avisar do ocorrido. Renata fica sabendo de tudo e imediatamente liga para Jerônimo para saber o que está acontecendo. Ele então conta que Rafael não se suicidou, mas foi assassinado, e Roberta, Augusto e Álvaro são os principais suspeitos. Ele pede ajuda para Renata, com as provas, para acabar com isso de uma vez por todas. Renata vai visitar Roberta na cadeia e pergunta a verdade à irmã. Ela se nega a ter matado Rafael. Renata a questiona se ela também se negará que é a Bonita. Roberta promete que se a irmã ajudar a sair dali, contará toda a verdade. Ela confessa que é a Bonita e que namorou Rafael.